peço a todos que neste momento busque concentrar-se mais profundamente na imagem do Cristo, para pedirmos a Deus, através do Cristo e da nossa Virgem Santa, Mãe de Deus, ou Mãe de Jesus, para que Deus nos abençoe nesta noite de aprendizado divino. Que este tema que vai ser trabalhado por nossa irmã seja de fato internalizado por nós, entendido, seja discernido da melhor forma, e que isso nos auxilie na nossa melhora espiritual e moral, no nosso caminhar com a família, no ambiente do trabalho, onde quer que estejamos. Que, de fato, se processe em nós o aprendizado através da mudança do comportamento. Que Deus, através da espiritualidade maior, abençoe a todos nós, agora e sempre. Que assim seja. E agora eu passo a palavra à nossa irmã Zuleika, que terá o tempo para fazer a sua explanação. Eu peço aos irmãos o cuidado devido para não interferirmos no tempo em que um de nós esteja falando, porque, às vezes, sem nos apercebermos, o nosso microfone fica aberto e, como sabemos desse processo técnico, ele acaba por causar interferências. Então, eu peço à nossa irmã que se apresente e faça, então, assim, a sua explanação, em nome de Jesus. Boa noite a todos, a todas. É um prazer imenso estar participando dessa reunião virtual, não é? E também agradecer a confiança. Seu Pina me convidou e aqui estamos, hoje, para juntos reflexionarmos, como falou o seu Antônio, mais um trechinho do Evangelho. Eu sou Zuleika Maia, sou trabalhadora espírita da Sociedade Espírita Verdade e União de Lustosa, conhecida como SEVU. Essa sociedade foi fundada pelos pais do senhor Evilásio Menezes em 1937, mas devido à intolerância religiosa tiveram que fechar 2 anos depois. E ele, depois que retornou à cidade de Lustosa em 64, além de reabrir o centro, ele também fundou obras assistenciais. Em 2019, com seu desencarne, assumimos a presidência e estamos trabalhando hoje ainda. Bem, a nossa temática da agora à noite é os últimos serão os primeiros. Essa temática ela está contida no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. É um capítulo bem curto esse, não tem nenhuma manifestação, nada de Kardec. Só tem a parábola, que nós vamos estudar, que é essa parábola dos trabalhadores, ou do benfeitor, né? Tem uns que chamam de benfeitor generoso. E vamos para, então, o item 2 e 3, que é a temática do nosso estudo, que os últimos serão os primeiros. O item 2 e 3, a instrução de 2 espíritos, Constantino e o Hering. E a gente, então, vai entender um pouco disso aí. Eu vou tentar aqui fazer uma apresentação e vamos comentando, certo? Deixa eu buscar aqui essa apresentação. Eu acho que vocês estão me vendo, né?
Estamos. Então, eu já posso falar. Boa noite, grupo. Boa noite. Os últimos serão os primeiros. Essa é a nossa temática. A gente se pergunta como o último pode ser o primeiro, não é? Nós podemos ver nas maratonas, nas corridas, nos próprios dia a dia, nós temos que contar quem foi, 30º, 29º, até chegar ao primeiro, mas essa parábola nos diz que os últimos serão os primeiros. E essa parábola está em Mateus 21:16, e começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, então mandou-os para a vinha. Denário é uma moeda antiga de Roma. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, a hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só a 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário por dia, pelo seu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Essa parábola, quando a gente lê, vendo só as letras do texto, se pergunta: bem, como entender uma coisa dessa? Alguém que trabalhou bem menos, se é aqui em feira, trabalhar o dia todo com sol quente, é muito calor, é cansativo trabalhar assim no calor, e aqueles que chegaram já na tardinha, com sobrando, recebeu mesmo, a gente fica a se perguntar. Mas vamos, então, fazer uma reflexão primeiro dessa palavra. O que a gente pode extrair para poder entender? O pai de família, podemos ver que seja Deus. A vinha, a sua criação, o universo. Os trabalhadores, todos os seres humanos. O trabalho na vinha, o trabalho no bem. As horas, qualquer período de tempo. E o salário é a felicidade. Mas a gente se pergunta,
Deus fazer uma coisa dessa? Como Jesus, então, está nos passando essa mensagem? Se ele nos disse que Deus é justo, bom, amoroso, e ele parece que está nos mostrando um Deus injusto. Ora, se a gente começa a imaginar um Deus injusto, ele deixa de ser o Deus que nós já passamos a tomar conhecimento. Esse Deus de bondade infinita. Logo, temos que ver que Jesus, então, estava querendo nos fazer transcender, fazer pensar não no trabalho braçal, intelectual, que nós temos aqui na Terra. Quando estamos nos locais de trabalho, nós sabemos que tem trabalhadores que recebem um salário X, outros X mais Y, outros X, Y e Z. E, às vezes, alguém que chega para trabalhar com alguém que recebe X, recebe X menos Y, porque tem pouco tempo. Mas Jesus, com certeza, nos convida para pensarmos em outro tipo de trabalho. O trabalho que cada um precisa fazer. Uma conversa que seu Antônio estava, inclusive, tendo no início, quando ele leu, desse trabalho que cada um precisa fazer para melhorar a si, ao local onde vive e, assim, melhorar, ajudar a melhorar aos que estão mais próximos. Então, vamos tentar ver isso aqui. Essas fases saíam primeira madrugada, a hora terceira, a hora sexta. Isso era a forma com que os judeus, né, tinham de marcar as suas horas. Sair de madrugada significava 6 horas da manhã. Era o início do trabalho, de tudo. Sair à terceira hora significa 6 mais 3 horas, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã mais 3 horas significava meio-dia. Era a sexta hora. A nona hora eram as 15 horas. E a 11ª hora, ou 10ª, era 9 horas, mas somente 2 horas. 11 horas, mas 11, essa 11ª significava 5 horas da tarde, onde se encerrava os trabalhos, porque a sombra da noite já estava se aproximando. E naquela época não existia luz nem de LED e nem a primeira, através do conhecido Edison, não é esse? Thomas Edison. Então, podemos ver que essas horas são os movimentos regeneradores da humanidade. Vamos entender o que é essa madrugada que ele falou, essa terceira hora, que foi a segunda vez, essa sexta, a terceira, a quarta e a quinta hora. Podemos observar que entre o tempo de contratação dos primeiros até da hora nona, existe uma diferença de 3 horas em cada fase. Podemos observar que há, sim, um planejamento, um controle, uma harmonia. Ou seja, tudo estava sob a vista do Criador e sob a coordenação de Jesus. E aqui nós temos a madrugada. A madrugada começa com Moisés e os profetas, até apagar as luzes do Velho Testamento. Então, podemos dizer que a madrugada é a primeira revelação, quando, nesse período, é anunciada também a vinda de Elias, que não é senão outro João Batista. Foi anunciado no fechar dos olhos do Velho Testamento. Então, essa madrugada, onde foram aliciados, contratados os primeiros, começou com
Moisés, vamos prestar atenção. Temos a hora terceira, que aí vem com Sócrates e Platão, que esboçaram de uma forma ostensiva os primeiros desenhos das ideias cristãs. E por que não dizer das ideias espíritas? E também João Batista e todos os precursores do Cristo. Na introdução do Evangelho, nós vamos encontrar, falando um pouco de Sócrates e Platão. Assim como Buda, Krishna e todos os missionários do bem. Todos que prepararam o terreno para que chegasse o meigo rabino. A hora sexta. Essa é a hora caracterizada pela chegada do esperado Messias, do Rabi Jesus e também dos seus apóstolos. Por que não? Jesus não ficou só. Ele escolheu pessoas para que pudessem acompanhá-lo no seu trabalho. Porque ele sabia que aqui não é o meu reino. Não foi isso que ele disse? Ele sabia que ele tinha que retornar, como todos nós. E ele, mais ainda, muito trabalho a fazer. Então, ele deixaria pessoas que pudessem dar continuidade à divulgação da Boa Nova. Então, os apóstolos também estão nessa hora sexta. São responsáveis pela semeadura no solo árido das primeiras sementes da Era Nova. Nós sabemos que eles tiveram momentos duros, difíceis, todos eles. Mesmo um negando, outro fugindo, no momento da crucificação, mas como resposta à sua culpa, todos, depois que Jesus se foi, eles fizeram o quê? Se doaram. E depois vem Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, São Francisco de Assis e tantos outros que deram continuidade à obra inicial. São os responsáveis da hora nona. Sabemos que Paulo de Tarso, no início, odiava, perseguia os cristãos. Mas a porta de Damasco, como todo mundo sabe, quem não leu ainda Paulo e Estevão, leia, porque é uma obra magnífica e histórica, contando o início do cristianismo após a ida de Jesus, O primeiro mártir, quem foi Saulo de Tarso, para depois se transformar em Paulo de Tarso. E ao se transformar, ele é responsável, junto com outros, como São Francisco de Assis, que também no início, ele tendo tudo de material, porque era de uma família bastante rica, ele sentia um vazio existencial. E foi esse vazio existencial que ele buscou preencher. É um filme lindo, é um livro lindo também, para a gente entender a magnífica obra de São Francisco de Assis. Então, esse período estendeu-se por todo o tempo em que as ideias cristãs foram se expandindo, devido ao trabalho incansável de todos esses porta-bandeira do amor. Então, nós temos aí, da hora da madrugada até a hora nona. O período compreendido entre a hora nona e a 11ª hora foi reduzido. Notamos mais uma vez quanto planejamento, quanto cuidado e quanto amor em tudo isso. Foi esperado que as ideias se estabelecessem. Jesus veio e deixou outros para irem divulgando, porque Jesus não percorreu o planeta todo. Mas a sua obra, embora não tenha deixado nada escrito, mas a verdade ficou toda ela como no éter e se espalhou. Foi se espalhando.
E isso fez com que as ideias de Sócrates, de Moisés, que mesmo tendo criado a lei civil, também teve lei divina. E esse entendimento foi caminhando até a 11ª hora, porque foi crescendo o entendimento. O livre-arbítrio também foi ampliando, a consciência despertando. Então, a divindade reduziu essa de 3 para 2 horas, e aí veio, então, a 11ª hora, onde entram nesse cenário os sustentadores da ideia que, pouco a pouco, invade a estrutura da sociedade em todas as latitudes, tendo em Allan Kardec o grande codificador das mensagens e ensinamentos de caráter universal, ditado pelos Espíritos. Nós sabemos, pois assim está no Livro dos Espíritos, que vários médiuns em toda parte do universo, do planeta, respondiam às perguntas feitas por Kardec sem terem comunicação. Por isso que é um de caráter universal. Além do mais, de não ser do homem encarnado, mas sim daqueles que estiveram aqui e que estavam, no momento, no plano espiritual. E aí surge a doutrina dos espíritos, onde trabalhadores da fase inicial, que já estavam encarnados, e os que ainda estavam no plano espiritual, dão continuidade à obra iniciada na madrugada. Olha só, já começamos então a ter uma ideia estruturando a nossa reflexão da noite de hoje. E agora nós vamos partir para a instrução dos espíritos, que tem como título os últimos serão os primeiros. E Constantino diz: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso apenas lhe faltava o labor. E a gente fica se perguntando, será que os da hora 11ª, né, em 10ª, estavam todos que estavam nesse momento, nessa posição, nessa disposição permanente para o trabalho? Porque nós poderemos nos perguntar, porque começamos a ver que entra a reencarnação em tudo que nós já vimos, da madrugada até o momento da 11ª hora. Porque ele vai falando da época de Moisés até hoje. E quando chega em Kardec, diz que alguns que estavam nas outras épocas já estavam até encarnados, e outros ainda estavam no plano espiritual. Logo, com a reencarnação, nós poderemos, então, ver que é a chave realmente. Porque para ter essa disposição permanente para o trabalho, nós não temos logo que somos criados. Primeiro, os espíritos disseram a Kardec que fomos criados simples e ignorantes. Logo, simples e ignorante, não tínhamos noção
do que era livre-arbítrio. Fomos tomando conhecimento. E aí fomos corrompendo o que era instinto, porque nós não tínhamos noção do que era livre-arbítrio, chegando a trabalhar sentimentos. Logo, podemos nos perguntar, será que eu estava, não é? Nós perguntarmos a nós mesmos, cada um, será que eu estava nessa hora na praça, buscando realmente ser laborioso? Mas aqui a gente pode ver que ele, o senhor da vinha, disse, pagarei, mas a condição do trabalho era o quê? Disposição para o trabalho. Não o trabalho, é claro, de estar ali tirando as uvas com todo cuidado, para depois, para um bom vinho, para saborear a fruta. Mas é a disposição do trabalho interior. Isso que nós temos que pensar. Já que é fruto tudo isso da reencarnação, com certeza, os trabalhadores que foram aliciados já tinham vindo para a Terra, voltado para o plano espiritual, vindo para a Terra, retornado ao plano espiritual inúmeras vezes. E nós poderíamos estar juntos. Só que cada um tem a sua boa vontade. Como vamos saber da boa vontade do outro se ele não se expressar? Então, olha por que foi pago tudo igual. E Constantino continua. Porém, se houvesse negado ao trabalho, a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Ou seja, está nos dizendo aí Constantino que a gente evite preguiça e indiferença. Hoje, espírita como somos, temos o conhecimento que Deus nos dará a reencarnação inúmeras vezes, quantas forem necessárias para que nós possamos galgar degraus na escada de Jacó, né? Na escada da evolução. Aí eu então me digo, já que ele vai dar esse tempo que eu quiser, então agora eu vou querer somente pensar em samba, suor e cerveja. Somente na vida do prazer. E aí esqueço da vida do dever. Que o dever me chama para trabalhar para o meu sustento, para o ganha-pão, onde eu, na terra, tenho que me sustentar. Eu não posso deixar que alguém me sustente se eu tenho capacidade igual. Aqui se fala do trabalho, mas temos que lembrar que no Livro dos Espíritos, inclusive, diz que aqueles que, por qualquer que for o motivo, reencarnaram com alguma impossibilidade inclusive hoje, em alguns países mais adiantados, inclusive até no nosso, que não é tão adiantado, já o governo, não é isso? O governo tem como fazer com que essas pessoas, por qualquer tipo de deficiência, de carência, de idiotia, o que for, tenha
condições de se manter como encarnado. Então, como é que eu estou dentro de todas as minhas capacidades físicas, mentais, para um trabalho, eu vou deixar que outro? Então, isso é indiferença. Ah, eu vou agora só para os prazeres. O prazer também é necessário, porque somos homens do mundo e mulheres do mundo. Temos direito ao descanso, temos direito de ir a uma praia, de assistir um cinema, qualquer outra coisa. Mas nós temos o dever, e esse deve ser cumprido conforme for a nossa boa vontade, ou seja, como eu encaro que devo fazer. Então, na questão 675 tem: toda ocupação é útil ao trabalho. Logo, nós não estamos fugindo disso aí. Muito pelo contrário, Constantino está pedindo para evitar o quê? A preguiça e a indiferença. E aí a gente pergunta, porque Constantino diz assim: bons espíritas, meus bens amados, sois todos vós obreiros da última hora. Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta. São os espíritas os trabalhadores da última hora? Nós vimos os trabalhadores da primeira hora, da terceira, da sexta, da nona, a 1/10. Somos nós espíritas? Será que nós podemos dizer, bater no peito, somos os trabalhadores da última hora? Bem, pelo que vem falando na parábola e o nosso entendimento até agora, ficaram para a última hora aqueles que ainda não estavam preparados para as horas anteriores. Então, por que bater no peito e dizer eu sou trabalhador da última hora de forma de orgulho? Bater no peito e dizer sou trabalhador da última hora é agradecimento. Agradecer a esse Pai amoroso e justo essa grande oportunidade de estarmos reencarnados nessa quinta hora, ou seja, quinta visita, não é? A 1/10, 1/10 hora é a quinta vez que o da vinha sai. Agradecer estar encarnado com a doutrina espírita, os ensinamentos dos espíritos através do codificador. Esse espírito que foi o bom senso encarnado, Allan Kardec, deixar esse legado para todos nós. Isso sim, na visão de espírita, com esse conhecimento em mãos, somos sim trabalhadores da última hora, mas num patamar de responsabilidade bem maior do que outros trabalhadores também dessa hora última. Essa última hora é a hora que nós estamos pensando em dar um salto maior para a regeneração, porque a regeneração ela começa desde Moisés. São os momentos regeneradores. E agora nós já temos maiores conhecimentos, uma consciência mais ampliada. Então, podemos ver que o trabalhador da última hora é o indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo, com dedicação, sacrifício e amor. Olha só. E se formos voltar
Constantino começa dizendo assim, bons espíritas. Ele não chama espírita, meus bens amados. Ele diz bons espíritas. Por que será que ele não diz espírita, meus bens amados, e bons espíritas? É uma reflexão que a gente tem que fazer. A gente sabe que no Evangelho tem o quê? O homem de bem, que é os bons espíritas. Nós já estamos com todo o conteúdo do homem de bem? Eu digo a vocês que não. Eu não estou. Mas eu tenho certeza que eu estou me esforçando muito mais que a oportunidade reencarnatória passada agora. Estou me esforçando muito mais. Tenho certeza absoluta. Então, quando ele chama bons espíritas, eu posso me colocar nesse lugar de bons espíritas que ele está chamando? O que é que vocês acham? Não é? Então, se ele chama bons espíritas, eu tenho que ver se eu sou esse indivíduo. Estou fazendo as minhas tarefas com dedicação ou estou resmungando? Eu faço com sacrifício, porque eu poderia agora dizer, fazer palestra agora de noite, eu quero até assistir um filme. Depois eu penso, o filme eu posso deixar para depois. Eu vou fazer esse sacrifício. Tem o Netflix, eu posso baixar. E amor. Fazer com gosto. Fazer com sabor, qualquer que seja o trabalho. Dar de si, de dentro, e não alisar como se estivesse passando um verniz. Que esse verniz é de dentro. Aí, sim, bons espíritas. Não com todo o cabedal de homem de bem, mas com um esforço. E no capítulo 29 do livro Pão Nosso, tem assim, uma partezinha. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens aguardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto que agem transitoriamente. Olha aí. Os últimos, o da hora 11ª, hoje encarnados, têm que estar trabalhando para retornar, deixando marcas para a regeneração, que já está se aproximando. Mas essa regeneração só será efetuada quando a maioria trabalhar para isso. Eu vou esperar que o meu vizinho trabalhe? Eu vou esperar que aquele meu colega trabalhe? Não, eu vou ter que trabalhar. Porque eu quero retornar mais uma vez na Terra com o planeta regenerado. Mas para eu voltar, foi o que eu fiz para ter esse benefício. Eu tenho que fazer algo. E aqui diz o Espírito Emmanuel. Todos nós temos essa tarefa. Todos. E no livro Jesus no Lar, capítulo 20, A Caridade Desconhecida, conta a história de um servo que achava que ele nunca tinha feito a caridade. Esse servo, não podendo fazer a caridade pública porque era pobre, começou a guerrear todos os seus pensamentos negativos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se.
Seu zelo era tão grande contra a impulsão do mal que chegava a recolher detritos e pedras da via pública, para que não oferecessem perigos aos transeuntes. Pensava que não tinha praticado a caridade, mas no mundo espiritual foi aurelado por brilhante diadema. Então a gente às vezes se pergunta, qual será mesmo minha missão? Olha aí, recolhi as detritos e pedras da via pública para o que viesse depois dele não tomasse uma topada, não caísse. Quando alguém começava a falar do outro de uma forma que ele não preferia não ouvir, porque estava falando de alguns pontos negativos, ele se retraía. Ou seja, saía da conversa. Então, se nós nos perguntarmos o que fazer, exemplos nós temos diversos, muitos, porque tudo que for útil é trabalho. Qualquer coisa que façamos é trabalho. Se oramos, estamos a trabalhar. Emmanuel diz que orar é arar. Não é pegar no arado. Já estou trabalhando porque eu estou criando boa vontade para movimentar meu pensamento a chegar a algo, algum lugar ou alguém. A parábola diz que o reino do céu é representado por aquele senhor da vinha. E que reino dos céus é esse? É o estado de plenitude espiritual que será alcançado de forma ativa, perseverante e corajosa. Ou seja, o reino dos céus está onde? Interno, em cada um de nós. É no nosso interior. E aí, esse reino é a nossa plenitude espiritual. Como alcançar esse reino? Porque a gente fala tanto que nos reinos do céu. Aqui diz, é de forma ativa, é trabalhando, é sendo perseverante, ficar na praça esperando que o trabalho apareça e ter coragem quando o trabalho aparecer. Não esmorecer, porque muitas das vezes a forma ativa, a gente até se atropela. Ah, eu estou trabalhando, eu quero fazer tudo. Não. É de uma forma que nós tenhamos capacidade. Deus não dá fardo que nós não possamos carregar. Nem tampouco quer que façamos aquilo que nós ainda não temos conhecimento. Nós viemos da madrugada. Olha só, até agora. Ele foi dando oportunidade de crescimento. Foi nos trazendo conhecimento. Foi nos trazendo ajuda. Agora é hora de nós pegarmos tudo isso e de forma ativa trabalharmos. Sermos perseverantes e também termos coragem. Essa coragem, para termos, a gente tem que ter fé e confiança. O ser humano atingirá o estado de perfeição por meio do conhecimento e da transformação moral, obtido nas inúmeras encarnações e no plano espiritual. Olha aí, para se obter o reino dos céus. Necessário se faz nos qualificarmos para servirmos em qualquer que seja o trabalho da seara crística, em qualquer que seja a hora da solicitação, obtendo assim o selo do ISO divino. Nós temos os ISOs, né? Nós podemos ver em algumas coisas que compramos, empresas que têm ISO, mas também tem um ISO divino, que é a apresentação do coordenador deste orbe, Jesus, ao Senhor da vinha, Deus, o Criador. E que significa o ISO? Indico ao Senhor o obreiro. Então, nós vamos levando esse selo. Estamos sendo indicados por Jesus. Pois nós
Estamos trabalhando na sua seara. Então, é isso que temos que estar pensando. Já temos o selo? Já temos esse ISO divino? E para encerrar, esta parábola nos transmite mensagem de otimismo e esperança, demonstrando que todos hão de receber a mesma medalha e subir no mesmo pódio da glória, que representa o salário do servidor fiel. E assim nós podemos agora dizer: Jesus tinha razão quando disse que os últimos serão os primeiros. Muita paz. Muito obrigada. Nós que agradecemos, minha irmã, por este presente valiosíssimo, cabendo a cada um de nós a nos permitirmos as reflexões mais profundas dentro desta grande reflexão que nos foi apresentada hoje, na vossa interpretação. Muito feliz mesmo, todas as suas colocações, e certamente não a digo apenas para lhe ser agradável, mas as minhas palavras acompanham um sentimento verdadeiro de gratidão, porque é sempre muito gratificante as oportunidades que Deus nos concede quando cada um dos irmãos, assim como a nossa irmã, se disponibiliza a estar na sala de estudo Chico Xavier. E inunda os nossos corações e a nossa consciência com a dissertação de tamanha luz. Aqui estamos todos maravilhados com a apresentação. Gratos a Deus Pai Todo-Poderoso, a espiritualidade maior e todos esses trabalhadores, independente da hora a que se propôs ao trabalho, mas que hoje, pela misericórdia de Deus, já se encontram em um nível que pode continuar trabalhando e dignificando o nome de Deus Pai Todo-Poderoso através dos ensinos desta doutrina de amor, a doutrina dos Espíritos. Vamos abrir, minha irmã, o espaço agora para que os nossos irmãos possam manifestar-se no sentido não apenas de vos fazer alguma pergunta, mas como também, se assim o quiserem, complementar também este trabalho que já foi tão bem apresentado. Muita paz. Fiquem à vontade os irmãos, aquele que queira fazer a pergunta. Este é o momento, meus irmãos. Zuleika, eu achei a palestra muito boa, muito enriquecedora. Eu pesquisei também, assisti algumas palestras na internet e anotei uma reflexão desse assunto. Eu vou editar aí. Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mateus 20:16. A parábola da vinha do Senhor ou dos trabalhadores da última hora trata do convite ao trabalho, que o Senhor da vinha faz a diferença. Servidores ao longo do tempo e do momento de transição planetária, quando se cumprirão as coisas anunciadas por Jesus, em que Deus procederá ao censo dos servidores fiéis que não recuaram em suas tarefas. O Senhor da vinha disponibiliza o trabalho, o local de atuação,
a forma e o valor da remuneração. As condições para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço nos trabalhos que assumiram. O trabalho representa a aquisição das virtudes que enobrece a alma. Os salários são os mesmos para todos, independentemente das horas trabalhadas. A meta será alcançada de forma ativa e perseverante e corajosa. Os últimos serão os primeiros, representa aqueles que souberam aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Senhor da vinha até o fim, com perseveranças, resistindo às tentações e sem temer os desafios impostos pelas provações. Somente a perseverança atingirão as metas regeneradoras, como adverte Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. E mais, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a vontade de vos libertará. João 8, 30, 32. Permanecerão na palavra e conhecendo a verdade divina, mediante a transformação moral e libertadora. A perseverança surge como preceito de conduta nas lutas, renovadoras das quais somos convocados a fazer a escolha mais acertada em prol dos mais elevados sentimentos de fraternidade universal. Com perseverança, fé em Deus e confiança no amor do Cristo, conseguiríamos superar as montanhas de dificuldade que surgem no caminho. A perseverança eleva a moral, tempera o caráter, tornando-o mais forte, ainda que submetido a grande dificuldade. Assim é preciso resistir e estar vigilância no combate ao vício e às paixões, pois larga é a porta da perdição e estreita a porta da salvação. Para transpor uma porta libertadora, devemos empreender grandes esforços sobre nós mesmos para vencermos a nossa mais tendência. Devemos nos manter no caminho do bem e resistir à tentação, até o último momento de nossas existências terrenas, pois somente assim os últimos serão os primeiros, e diante dos inúmeros chamamentos, nos colocaremos na condição de escolhido. Aí foi uma reflexão que eu pesquisei hoje à tarde. Obrigado, Fidelis. Belo complemento. Jesus nos abençoe. Mais alguém que queira aproveitar a oportunidade e tirar alguma dúvida ou acrescentar algo? Fiquem à vontade, ainda há um tempo. Nosso irmão Adalberto, fique à vontade, meu irmão. Assim como os demais, nossa irmã disse que gosta sempre de esclarecimentos e que também nos esclarece. A todos fiquem à vontade, esse é o nosso momento. Então, gente, eu queria falar assim, né? Depois que Zuleika falou, Fidelis, Antônio, né? Lá vem a Dirce, né? Que tá aqui. Talvez seja um trabalhador da última hora, sim, né? E ainda bem, né? Porque a gente sabe que o importante, né, é trabalhar. Zuleika falou um tema bem, assim, leu, né? Bem interessante, que eu achei bem importante, né? Que nem, eu falei assim, estou lá que nem, estamos aqui, né, Zuleika, fazendo a palestra, né? A gente poderia estar fazendo outra coisa também, não é verdade? Assistindo um filme,
que nem falando, filme na Netflix, assistindo a televisão, né, fazendo alguma coisa, porque a gente tem alguma coisa, sempre tem, né? E a gente está aqui. Aí eu pergunto, será que não somos trabalhadores da última hora? Não sei. Essa é a minha pergunta, achei bem interessante, né? Tudo isso. Bem, na questão da, vamos dizer assim, da regeneração, né? O que é que nós estamos fazendo para que o orbe chegue a esse patamar de regeneração? Porque nós temos direito a assistir uma televisão, nós temos direito a ir para o cinema, se não quiser assistir na televisão. Tudo isso é direito, sim. Sim. Poderia ser hoje até dizer, sim, mas há um compromisso. Assumir um compromisso, você pode deixar... Isso não é assistir uma televisão ou cinema que vai me tirar o título de trabalhador da última hora. Aliás, todos nós seremos trabalhador da última hora, já que a primeira foi a madrugada, né? Nós estamos muito mais para o mundo de regeneração do que para o mundo saindo do primitivismo. Muito mais. Embora estejamos vendo barbáries, miséria, mas já se fala em amor. Já se olha o outro com olhar de empatia, que é uma palavra bonita agora, né? De irmão como samaritano. Então, isso já nos deixa a pensar que somos trabalhadores da última hora. Agora, não importa se espírita, muçulmano, católico, ubandista, qualquer tipo de protestante, isso não importa. O importante é fazer o trabalho na vinha. E esse trabalho na vinha é da seara crística. É esse que é o importante, o trabalho. Nós não podemos estar agora olhando, eu sou espírita. Nossa, fulano ainda acende vela, fulano ainda pega o terço, fulano ainda faz isso. Gente, cada um tem a sua maneira de fazer esse religare. É isso que a gente tem que fazer, esse religare é pelo trabalho. Não é pela exclusão ou contemplação. A contemplação nem no plano espiritual existe. Imaginemos num plano que precisa de trabalhadores. Porque aqui é a vinha. É aqui a vinha. Então, se nós estamos fazendo algum tipo de trabalho, somos trabalhadores. Lembrando que o trabalho não é para ser feito de uma só vez, porque nós não temos essa capacidade de todo conhecimento, de toda consciência. Os espíritos já disseram que nós não podemos conhecer tudo. Nós vamos conhecendo à medida que vamos elevando o nosso patamar espiritual, para que o conhecimento facilite o próximo degrau. É pré-requisito. O ontem é pré-requisito do hoje. Logo, eu vejo que todos nós somos, sim, trabalhadores da última hora. Agora, a vinha está aí. Qual o trabalho que eu tenho capacidade para fazer? Alguns são professores de crianças no maternal, fazendo com que essas crianças tomem gosto para ir para a alfabetização. O da alfabetização, fazendo com que essas crianças se tornem adolescentes, indo para outro. Os professores do adolescente, que trabalho importante também, porque eles vão estudar um pouquinho mais. Chegando na faculdade, onde praticamente todos adultos, quase, a importância de quem está lá, para mostrar dignidade. Eu vou ser um biólogo, eu vou ser um professor de história, mas ético, digno. E quem tem um conhecimento que já trouxe, vai me passar isso. Se não me passar, deixou de ser o trabalhador. Apenas pegou o balde cheio de água e jogou fora. Não regou a planta. É diferente.
Então, ser trabalhador somos todos nós. O que estamos fazendo é aquilo que nós já trouxemos para desenvolver como trabalho. Alguns ainda são estudantes, outros já estão professando para ensinar. Mas o estudante já está trabalhando, porque ele sabe que vai sair do seu turno de estudante para ser um profissional lá na frente. Então, não se preocupe em ficar perguntando, serei eu uma trabalhadora ou um trabalhador da última hora? Nós estamos na última hora para a luz da regeneração se acender. Mas seremos trabalhadores sempre, porque somos espíritos eternos. E vamos continuar co-partífice e colaboradores do divino. Verdade. Então, eu penso assim, o que me encanta no Espiritismo é que nós todos estamos aqui espíritas, né? Frequentantes e na doutrina, mas cada um entrou por um motivo, né? Um entrou por amor, o outro entrou pela dor, o outro entrou porque ele achou uma resposta que ele procurava, né? Então, eu acho que isso é muito importante no aprendizado. E o que a doutrina nos ensina, uma coisa muito importante, gente, reforma íntima. E, porque é difícil fazer reforma íntima, que nem você falou. A gente que às vezes está acostumado a festas e bagunças, coisas. Aí a gente pensa, nossa, eu posso fazer isso, mas não preciso fazer tanto. Isso é reforma íntima. E aí a gente fala assim, mas peraí. Aí a gente para pensar. E aí a doutrina espírita vem no aprendizado, vem da reforma íntima, trabalhador da última hora, e a gente vai colocando tudo aquilo na cabeça, né? Chega uma hora e a gente fala, poxa, tantas coisas que eu fiz ou que eu faço, hoje não são necessárias, eu posso fazer outras coisas e melhorar, né? O meu estado espírita e até mental, gente, porque hoje a gente tem que trabalhar muito mental, vamos falar a verdade, né? Porque hoje o mental muitas vezes está acabando com as pessoas, né? E é um encantamento, assim, que dia a dia, palestras, mensagens, né? Abre um leque, assim, que a gente só tem que olhar para Deus, me emocionando, olhar para Jesus e falar, obrigado, Senhor. Porque às vezes a gente leva tempo, 50 anos, vamos supor assim, e a gente não sabe o que a gente sabe em 2, 3 anos. E eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é trabalhar o espírito e me emocionei e é isso. A emoção faz parte, não é? E essa questão, a mudança de valores significa crescimento. Porque se a gente for pegar essas horas que a gente leu e que fizemos a reflexão, pode ser madrugada ao nascer, né? A terceira hora, infância, e aí chegar até a velhice. A 11ª hora pode ser já a finitude do corpo físico, a velhice. O que é que a maturidade traz para a velhice? Mudanças de valores. Se nós chegamos a uma idade e permanecemos com valores iguais à vamos dizer assim, da adolescência, nós não crescemos. O corpo, as células fizeram o corpo físico crescer, mas o seu habitante permaneceu no mesmo, como chegou. Então, essa visão de mudança de valores, de dizer, poxa, eu não preciso de festa todos os dias. Na adolescência era festa todo dia, mas agora eu já não preciso, porque está vendo que tem outras coisas com tamanha importância e de forma tão agradável quanto era na adolescência festa todos os dias. Então, é isso que nós temos que ver, como eu estou. Porque a questão, vamos dizer, de saúde mental, muitas das vezes, é o nosso dia a dia, as notícias que nos chegam, o medo que temos hoje do filho nas drogas. Será que eu vou chegar a uma notícia dessa? As doenças, agora já tem a varíola do macaco.
Uma pandemia que não acaba. Está indo e voltando. Então, a gente passa a ter essas coisas, e isso também é natural. E Deus sabe que nós não somos perfeitos. Nós ainda temos a nossa parcela de humanidade. Somos humanos. Ainda não saímos dessa humanidade para chegar à angelitude. Então, se nós já sabemos da necessidade da saúde mental, nós vamos nos esforçando para fazer um pouco hoje, amanhã, que não nos afete tanto. Mas quem é aqui que não tem medo? Todos nós. O medo faz parte, inclusive tem a parte benéfica. Quando saímos da parte benéfica, já é necessário um acompanhamento psicológico. Já é necessário se verificar o porquê desse medo. É de um passado, de outras vidas, é de algo agora, mas o medo existe. Mas será que esse medo vai persistir tempo? Não. Nós vamos mudando. Então, disse, não, essa emoção faz parte do nosso dia a dia, porque nós começamos a ver que nós estamos mudando. Nós começamos a ver que a imagem de Jesus desceu da cruz. Nós é que carregamos a cruz agora. Não para ele, a nossa, confiando no que ele veio e deixou para nós. Viu? Que a gente possa, a todos os instantes da nossa vida, vivermos em questionamento. Isso é fundamental. Só se conhece se questionar. Por isso temos professores. E depois poderemos ser professores. Se nós não questionarmos e aceitarmos tudo, Kardec não aceitou essa história de mesa girante no início. Foi pesquisar, foi questionar. Assim seremos também, será a nossa posição. De questionar. Não é porque Zuleika está falando, seu Adalberto, seu Antônio, Fidelis, não. Será mesmo que isso é verdade? Os últimos serão em primeiro? Que injustiça é essa? Não é? Então vamos pesquisar. Por que foi que Jesus disse isso? Por que ele criou essa parábola? Para deixar ensinamentos profundos. É isso que a gente tem que ver. Trazer para hoje os ensinamentos de Jesus numa época que tudo era rural. Que ele tinha um vocabulário dos homens restrito. Trazer para hoje. Para pós-modernidade. Tecnologia de ponta. Não se pega vídeo da época do preto e branco e se transforma em colorido com um som melhor. Vamos trazer as parábolas de Jesus para o colorido do nosso entendimento hoje. É isso que a gente precisa. Colorir as parábolas com as cores de entendimento que nós já temos. E aí sim, a gente começar a se questionar. Agora, meu Deus, eu imaginava que Jesus estava dizendo que Deus era injusto e Jesus está me botando tanto ensinamento, por onde é que eu vou começar? Não precisa ser todo de vez. Ele sabe que nós ainda estamos em passos lentos. Não precisa ser tudo. Ele sabe que Deus nos deu a vida eterna, porém, muitas existências. E em cada uma delas é que nós temos que voltar melhor do que chegamos. Esse que é o papel fundamental. Vamos voltar um pouquinho melhor. Bem, meus irmãos, estamos chegando à finalização dos nossos trabalhos, mas dentre os nossos irmãos, se alguém ainda queira ter algum esclarecimento a mais, contanto que sejamos breves para sermos disciplinados quanto ao tempo, ainda podemos fazê-lo.
para que não se deixe que saiamos daqui sem esclarecer, né, sem tirar dúvidas e atender à nossa necessidade. Se não mais, eu vou pedir à nossa irmã, se possível, que ela faça as suas considerações finais e a prece para encerrar o trabalho desta noite. E de antemão, fica aqui em nome do grupo de estudo Chico Xavier, os agradecimentos a todos. E a nossa oração se estenda a Deus Pai Todo-Poderoso, chegue a Ele através da espiritualidade maior, em benefício também daqueles nossos irmãos que costumeiramente estão às terças-feiras conosco, reunidos neste banquete espiritual, e que hoje, por alguma razão, algum motivo, eles não puderam estar presentes. Muita paz, muita luz para todos. Eu quero aqui dizer que o agradecimento é todo meu. E que quem primeiro é obrigado a reflexionar sou eu, porque a minha boca está perto dos meus 2 ouvidos. Tenho certeza disso, que eu serei a mais responsável, no caso, sobre esse trabalho que nós temos que ter. E que esse momento é um momento que a gente precisa realmente, como disse Ivânia, se emocionar. Porque não estamos nesse momento encarnado por acaso, como os outros trabalhadores de outras horas. Essa é uma hora brilhante. É uma hora de luz para que cada um possa direcionar a sua para essa luz. E que a gente possa, então, nesses instantes, fechar os nossos olhos apenas para sentir, perceber a presença amiga dessa espiritualidade. O momento virtual não tira o brilho do trabalho da espiritualidade amiga. Os trabalhadores desta casa, os nossos mentores, os mentores deste trabalho, todos eles atuando em cada um de nós, atuando naqueles que nós estamos pensando. Por isso é que podemos fechar os nossos olhos para perceber, sentir todas as benesses que ora recebemos. E assim, podemos então dizer: Senhor, o que nós temos a fazer se não agradecer? Agradecer a Ti, Jesus, por nos aceitar, ignorantes, endurecidos, e Tu, o Cristo de Deus, dizer que nenhuma ovelha será deserdada do Teu rebanho. Como não Te agradecer esse imenso amor? E a Ti, Senhor da vinha, a Tua justiça, a Tua bondade, imensurável, mas nos dar a certeza, a confiança e a fé para nos mantermos a coragem, a persistência nessa caminhada evolutiva. Mas sabe Tu, Jesus, e Tu, Senhor Deus, que ainda somos pedintes. E queremos aqui, Senhor, encerrar o nosso encontro Te pedindo, pelo nosso orbe, que derrame sobre ele bênçãos, e que essas bênçãos cheguem a todos que aqui habitam, encarnados e desencarnados, e que elas possam envolver as mentes e os nossos corações, para que assim possamos, Senhor, nos sentir fortalecidos, com sabedoria e com vontade de sermos melhores, muito melhor do que ontem. E assim poder fazer do nosso plano físico, da nossa morada,
da nossa Mãe Terra um lugar onde deixaremos, quando daqui partirmos, as nossas marcas, o nosso sabor, pois nos disseste que somos o sal do mundo. E esse sal possa fazer com que, Senhor Jesus, Senhor Deus, esse mundo seja bem melhor do que está sendo. Que os governantes, os dirigentes de todas as nações, de todas as cidades, de todos os recantos, sintam uma grande responsabilidade de que são transmissores teu da paz. Por isso, Senhor, queremos te pedir que a tua paz possa permanecer conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz. E assim seja, meu. Assim E assim seja. seja.